rasgou o solo primeiro, com fibra de bandeirante, abriu na mata clareira, plantando a luz da verdade, esta terra hospitaleira. Matão, cidade, esperança, estrela d'alva brilhar, pra sempre a nossa lembrança, o nome de Caibar, o nome de Caibar. Olá, prossegue o EAC neste domingo, 19 de setembro, programação intensa, iniciada dia 15 e estendendo-se até o dia 22 de setembro. Já tivemos hoje à tarde o Viana de Carvalho com Luciano Klein e agora trazemos Herculano Pires por Marcos de Mário. Embora a entrevista esteja gravada, ela é inédita. E nós queremos dizer a você que o EAC é uma promoção do Instituto Caibar Schutel, instituição exclusivamente virtual de divulgação espírita, e tem aqui o apoio da Agenda Espírita Brasil e a Web Rádio Amigo Espiritual, transmitindo em parceria para diversos canais, são 24 canais em transmissão. Queremos, pois, agradecer a você. O EAC teve 9 edições presenciais e esta é a segunda transmissão virtual, no mês que se comemora o aniversário de Caibar Schutel, no ano em que se alcança 190 anos de nascimento de Bezerra de Menezes. Portanto, temos a 10ª edição do EAC Schutel, mais 11 benfeitores no Brasil. E nós temos o privilégio de, em todas as lives biográficas interativas, de termos a presença de Ilza Godinho, com seus inspirados poemas, o que igualmente faremos agora em gratidão a Herculano Pires e, naturalmente, a inspiração de Ilza Godinho. Tributo a Herculano Pires. Era 1914, Avaré, setembro 25. Na primavera da vida, poesias escrevia. O brinquedo ao lado ficava, o menino poetizava. Sonhos azuis, coração, fez-se a iniciação. Jornalista, filósofo, poeta, escritor, educador, repórter, redator, crítico literário dos diários associados, de obras de Kardec, tradutor do Espiritismo, exímio divulgador. Via Chico, de Emmanuel, se ouviu. Foi Herculano o metro que melhor Kardec mediu. Obras, uma dezena, quase uma centena. Nelas a ciência, a filosofia, a religião, na pedagogia davam-se as mãos. Pedagogia espírita, termo por ele criado. O espiritismo para além do templo, outro alcance, ampla dimensão, transcendente e acadêmica visão. Na educação espírita, a transformação moral, social e moral objetiva, direitos iguais a qualquer cidadão. Rádio no limiar do amanhã, o espírita e estudioso professor a tudo, a todos respondia com sabedoria, luz e amor. A Uberaba, fora o Chico entrevistar, conhecimentos os mais nobres aos ouvintes ao ar levar. Sobre as questões ambientais, Chico responde em um alerta faz. Pensarmos sobre grande mal, os prejuízos da poluição mental. Com Chico em parceria, escrevera com maestria
intuito trazer-nos à luz do Mestre e amado Jesus. Herculano, com sabedoria, oferece-nos filosofia em trilogia. Lázaro, Barrabás, Madalena, a profundidade, a conversão do amor pagão em amor cristão. No livro O Ser e a Serenidade, diz-nos: da educação, do amor, virão a paz, a alegria, a liberdade nos caminhos, o diminuir a dor. Em Vampirismo, chama-nos a atenção para os intrincados processos de obsessão. Calcado nos episódios do exorcismo, um convite ao médium espírita faz entender o papel do espiritismo com amor, dedicação, conhecimentos, luzes trazer a tão tristes eventos. O Espírito e o Tempo, a obra consagrada entre as 10 espíritas mais importantes, está ela com nobreza classificada. Firmando-se filósofo espírita, o Evangelho é condição, é religião, é razão, é o trilho para a ascensão, viver e existir no contínuo evoluir. Filho de farmacêutico e mãe pianista, construiu sua rota no amor, fez-se ponderado artista. Poeta, a arte, a alegria, o amor trazia a conquistar a linda Maria Virgínia com os arroubos da poesia. O amor, o casamento, os filhos seus, Herculano, Helena, Heloísa, Helenilda, presentes vindos de Deus. Teatro, milkshake, alegria, não os privava da paterna companhia. E a doce Virgínia sonhava, acordava, dormia ao som da máquina de datilografia. Talentos mórficos, cósmica visão, uma vida, uma inspiração. 9 de março, 1979, volta à verdadeira vida, em missão grandemente cumprida. José Herculano Pires, reconhecimento, gratidão, afeto, apreço, amor, inovidável professor. Nossa gratidão a Samantha, que fez a edição e a inspiração de Ilza Godinho. Ilza não poupou esforços para gravar um poema para cada benfeitor da edição do EAC. Belíssimos e inspirados poemas que nos encantam, nos comovem por valorizar o esforço desses homens, desses gigantes, desses autênticos benfeitores, com esse fundo musical belíssimo, incomparável. E para falar de Herculano Pires, nós temos aqui outro professor, muito querido, muito conhecido, de muito conteúdo, que trazemos com grande satisfação para os amigos desta noite de domingo. Embora, repetindo, embora gravada, a entrevista é inédita e foi reservada para esta ocasião. Vamos ver então e acompanhar esta notável apreciação. Meus amigos, que satisfação!
Novamente estamos aqui com o professor Marcos de Mário, educador radicado no Rio de Janeiro, amigo pessoal, autor de vários livros, palestrante muito conhecido e muito atuante na área da educação. Nós temos várias entrevistas gravadas com o professor Marcos de Mário e aqui estamos para mais uma personalidade importante da história do movimento espírita a ser abordada hoje. Trata-se do professor Herculano Pires. Marcos, muito obrigado pela sua presença, por esse trabalho permanente de resgate dessas memórias tão importantes. Já enfocamos vários outros vultos e hoje temos aqui esta valiosa oportunidade. Muito obrigado pela sua disposição. Nada, Orson. Eu que agradeço a você por esta oportunidade, a todos que estão aí nos acompanhando e esses destaques que estamos fazendo de personagens muito importantes do movimento espírita e ligados principalmente à educação, como é o caso hoje do nosso José Herculano Pires. Minha gratidão a você pela oportunidade. Muito bem, Marcos. As gerações mais velhas conhecem o professor Herculano Pires. As gerações mais novas talvez nem tenham ouvido falar dele. Ele desencarnou já há algum tempo e deixou uma contribuição muito importante. Quem foi o professor Herculano Pires, Marcos de Mário? Bem, Orson, conhecer Herculano Pires é muito importante. Ele é um verdadeiro ícone do nosso movimento espírita, teve uma importância histórica imensa, e como dizia o Chico Xavier, porque o Chico foi muito amigo, foi um amigo pessoal do Herculano Pires, os dois interagiram durante muito tempo, e o Chico Xavier dizia que o Herculano Pires era o metro que melhor havia medido Kardec. Então, olha só de quem nós estamos aqui falando. José Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, no interior de São Paulo, no ano de 1914. O seu pai era farmacêutico. Naquela época, o farmacêutico, ou melhor dizendo, oficial de farmácia, como era o título que eles tinham, o oficial de farmácia viajava muito, porque no interior aqui do nosso Brasil, inclusive do estado de São Paulo, o farmacêutico, ele muitas vezes substituía o médico. Então, embora Herculano tenha nascido em Avaré, mas ele fez boa parte da sua vida na cidade de Cerqueira César, depois na cidade de Marília, até que finalmente ele muda para São Paulo, capital. Herculano, nas próprias palavras dele, ele era um grafo maníaco, mas calma, isso não é realmente um problema, é porque Herculano dizia que ele não conseguia parar de escrever. E como escreveu? Herculano Pires nos legou mais de 80 livros. Foi jornalista, formado em filosofia pela USP e trabalhou basicamente durante 30 anos no Diários Associados, hoje não mais existente, mas que foi um grande grupo de comunicação no estado de São Paulo e no Brasil. Ele trabalhou também na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, sempre ligado a essa parte jornalística de cobertura do legislativo, grande palestrante, fez muitas palestras, e para que a nova geração tenha ideia da envergadura do Herculano Pires, ele traduziu as obras de Allan Kardec para o português, criou a editora Paideia, participou da fundação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, também foi um dos fundadores do Instituto Espírita de Educação. Ele também criou o jornal Mensagem e, em 1970, pioneiramente, lançou a revista Educação Espírita. Foi um grande participante também dos congressos brasileiros de jornalistas e escritores espíritas. Enfim, José Herculano Pires foi uma pessoa assim de muitas atividades e que acabou se tornando ainda mais famoso e fora do movimento espírita, porque ele foi o consultor principal da novela A Viagem, no ano de 1975,
novela essa escrita pela Ivani Ribeiro, mas tem lá a assinatura, a presença, toda a participação do Herculano Pires. Na verdade, Orson, para fazer um resumo da vida do Herculano Pires, ia precisar pelo menos de 1 hora, só para resumir tudo o que ele fez, porque ele era um homem de trabalho, era um homem que não parava de jeito nenhum. Se despediu de nós em 1979, aos 65 anos de idade, mas deixou realmente um trabalho excepcional e um homem que trabalhou muito para divulgar o espiritismo, esclarecê-lo e lutar bastante para que todos nós compreendêssemos os princípios básicos através de todo o trabalho de Allan Kardec e dos espíritos superiores. Então, esse foi o nosso José Herculano Pires. Marcos, você fez em 5 minutos uma síntese extraordinária que demonstra uma vida totalmente dinâmica, porque você começou aí desde as traduções, você passeou pela educação e ainda elaborou toda uma ordem de ideias que dão dimensão do trabalho desse homem que desencarnou muito novo, 65 anos, é muito jovem, pelo menos no nosso tempo de agora, naquele tempo talvez não fosse, mas... E você conheceu pessoalmente o Herculano Pires, Marcos? Ah, pois é, boa pergunta. Conheci sim. Como eu sou de São Paulo, capital, eu tive a oportunidade na minha juventude, participando já ativamente do movimento espírita, eu tive o prazer de conhecer o Herculano Pires, uma palestra que ele fez na Semana Espírita da antiga 17ª União Distrital Espírita do bairro do Tatuapé, na capital paulistana, e ele tinha sido convidado, compareceu para fazer uma palestra sobre o Evangelho, e aí eu tive a oportunidade de realmente conhecê-lo, estar perto dele e assistir à sua palestra, que lembra perfeitamente até hoje. Eu estava muito empolgado, porque era o professor Herculano Pires que ia comparecer. Ele já estava com seus cabelos brancos. Isso foi ali mais ou menos em 1974, foi mais ou menos por ali. Ele já estava de cabelos brancos, mas muito simpático, tranquilo. E eu lembro que ele ia falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele fez um histórico do Evangelho e ele começou lá com Sócrates, mostrar os antecedentes do Evangelho, passou então pelos antigos filósofos gregos, entrou pelo judaísmo, os profetas, Moisés, até que ele chegou realmente em Jesus, os primeiros tempos do cristianismo, avançou pela história da Igreja Católica e chegou no Espiritismo. Foi uma aula assim extraordinária, que eu me recordo até hoje. Infelizmente, eu não tive, assim, o maior contato com ele na sequência. Eu mudei para o Rio de Janeiro em 1977 e, com bastante surpresa, recebi em 79 a notícia da sua desencarnação, porque, como você lembrou, ele estava só com 65 anos, né? Então impactou receber assim, mas como? O Herculano desencarnou? Já assim? Mas ele já tinha cumprido sua missão, né? Já tinha feito o que devia ter feito, mas eu tive esse prazer, então, de conhecê-lo pessoalmente lá em São Paulo. Você era bem jovem, na época que você o conheceu, você não tinha 20 anos de idade ainda, né? Bem no auge do entusiasmo juvenil aí, né? Que bom. É verdade, eu estava ali com meus 18, 19 anos, naquela coisa toda de estar super entusiasmado, já acompanhava o Herculano, porque na década de 1970, o Herculano tinha uma coluna no Jornal Diário de São Paulo, que pertencia aos Diários Associados. Primeiro era uma coluna só dele, ele assinava como Irmão Saulo, e sempre uma coluna sobre espiritismo. Durante 3, 4 anos, ele passou a publicar mensagens psicografadas pelo Chico Xavier e com comentários dele, Herculano Pires. E eu colecionava
Eu recortava, né, e fazia as pastas. Tudo isso ficou na biblioteca do Centro Espírita ao qual eu pertencia. Então eu fazia a coleção, então eu lia, semanalmente eu lia a coluna dele. E essa coluna, em parceria com Chico Xavier, se chamava Chico Xavier Pede Licença, e se transformou num livro, e na sequência vieram outros livros, como Diálogo dos Vivos, Astronautas do Além, foram 3 ou 4 livros em que eles depois enfecharam, né, todas as mensagens psicografadas pelo Chico e também os comentários do Herculano Pires. Então, na verdade, eu já tinha mergulhado no seu universo, né? Já o acompanhava, pelo menos literariamente. Que legal, Marcos. Foi interessante você citar aí os livros Diálogo com os Vivos, Astronautas do Além, que realmente foram obras marcantes, né, reunindo esses artigos publicados. Ô, Marcos, você destacou logo no início aí que ele foi tradutor das obras de Kardec. Ele pegou realmente dos originais franceses, as traduções dele são muito respeitadas no Brasil, né? Ele dominava apenas o francês ou também outros idiomas? Você colocou agora muito bem, as traduções do Herculano, da obra de Allan Kardec, são realmente muito respeitadas. Particularmente, eu prefiro as traduções do Herculano Pires a outros tradutores. Claro que isso é uma questão de gosto pessoal, e ele foi muito fiel, ele tinha esse cuidado de ser o mais fiel possível aos originais franceses. E ele fez também muitas notas de esclarecimento aos originais, então aquelas famosas notas de rodapé. E Herculano tinha uma visão doutrinária, ele tinha uma cultura que era realmente excepcional, uma coisa impressionante, as notas de esclarecimento e as introduções. Ele não chegou a traduzir a Revista Espírita, porque esse trabalho foi do Júlio Abreu Filho, mas o Herculano foi o revisor. Ele conta, inclusive, ele deixou em depoimento isso, que ele não concordava com toda a tradução feita pelo Júlio, e na revisão ele conseguiu encontrar um casal francês, e que radicado aqui no Brasil, e que dava aulas de francês. Então, e esse casal o ajudou nessa tradução. O Herculano dominava o francês, mas é como ele dizia, só que você sozinho é muito difícil para um trabalho tão extenso, tão grandioso quanto a Revista Espírita. Então, o auxílio de especialistas é importante, porque o francês de Allan Kardec é o francês da segunda metade do século XIX, e existem mudanças linguísticas ao longo do tempo. Então, ele dominava o francês, mas eu confesso a você, Orson, que eu não sei se ele dominava outras línguas, talvez o inglês, mas eu não tenho efetivamente essa informação, porque como o Herculano era assim, multicultural, é até difícil realmente dizer, mas o francês, com certeza, ele tinha pleno domínio. Ele se consolidou como um grande tradutor. Ele traduziu todas as obras de Kardec, as obras do Pentateuco, ele traduziu todas, né, Marcos? Todas, se bem que no Céu e o Inferno, ele traduziu até mais ou menos a metade da segunda parte, depois o trabalho foi complementado por uma outra pessoa, e ele apenas revisou. Isso aconteceu também na Gênese, que não chegou a ele diretamente fazer toda a tradução, mas a parte que ele não traduziu, ele fez a revisão. Mas nós temos todo o conjunto da obra de Kardec, então, na tradução do Herculano Pires. Você citou também aí um detalhe muito importante na apreciação biográfica que você fez de início, dizendo que ele fundou o Instituto Espírita de Educação. Você, Marcos, como educador, como é que você identifica a postura de educação, educativa de Herculano, o interesse dele, o trabalho dele voltado para a educação, com a fundação do Instituto Espírita de Educação em São Paulo? Como é que você, como educador, como é que você vê o trabalho da educação do Herculano? Herculano sempre foi voltado à educação. Ele sempre percebeu o espiritismo como uma doutrina de educação, e nos seus escritos ele sempre batalhou muito
educação, e é o sonho dele conseguir realmente se dedicar à educação. Ele foi professor, formado em filosofia, ele foi professor universitário, então ele tinha toda uma ligação com a educação e queria criar no movimento espírita algo dentro disso. Quando a USE foi fundada, na época, no seu primeiro estatuto, por influência do Herculano Pires, também do Pedro de Camargo, nosso Vinícius, o estatuto primitivo da USE signava a fundação de um instituto de educação. É por isso que vai surgir o Instituto Espírita de Educação, que no início era, por assim dizer, um órgão da própria USE. Na sequência houve, então, o desmembramento e o Instituto Espírita de Educação passou a ser, então, uma personalidade jurídica à parte, e tendo o Herculano Pires à frente. Eles, então, conseguiram alugar uma casa onde eles criaram o Externato Hilário Ribeiro, que era uma escola de educação infantil. Junto com o Herculano e o Pedro Camargo, nós podemos citar aqui, por exemplo, o Ari Leques, que também trabalhou muito nesse campo, o irmão dele, o Fausto Leques, enfim, tinham ali alguns espíritas que com o tempo se tornaram ícones do nosso movimento. Agora, o problema, sabe, Orson, é que o Herculano, ele era assim, ele estava sempre à frente do seu tempo. Ele já pensava, ele já fazia, ele era muito dinâmico, e isso deu problema. Deu problema porque alguns companheiros não conseguiam seguir o ritmo do Herculano Pires. E ele vai acabar se afastando da USE e do próprio Instituto Espírita de Educação, porque ele estava com outras ideias educacionais e já queria fazer outras coisas, e os amigos queriam ir mais devagar. Mas ele não brigou com ninguém, ele simplesmente disse, então não dá, porque não é exatamente isso que eu imagino para o nosso instituto e para a USE, não é exatamente o que eu quero. Mas ele continuou o seu trabalho, principalmente na área literária, porque ele se desdobrou no jornalismo, fora do espiritismo e dentro do movimento espírita, e escrevendo livros. Até que surgiu a oportunidade, na década de 1970, porque em 1969, a ONU, Organização das Nações Unidas, anunciou que 1970 seria o Ano Internacional da Educação. Herculano, na mesma hora, começou a se movimentar para que nós, espíritas, pudéssemos abraçar esse Ano Internacional da Educação. Mas ele não obteve repercussão, porque na época, vamos falar isso aqui diretamente, nós vamos confessar isso, o movimento espírita não conseguia entender que o espiritismo era, de fato, uma doutrina de educação e que precisava abraçar a educação. Nós não tínhamos, ainda, pelo menos oficialmente, nós não tínhamos nem a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil, que a Federação Espírita Brasileira vai lançar depois, ao longo da década de 1970. Ele procura, então, o grande amigo dele, o Giannini, da editora Edicel, e propõe lançar uma revista espírita sobre educação. Aí o Giannini aceitou. Vamos lançar. Tudo bem. E o Herculano fez vários contatos com outros companheiros, né, para conseguir os artigos, né, todo o conteúdo da revista. Mas a verdade, Orson, é que ele escreveu a revista quase que sozinho. Ele teve a ajuda de Deolindo Amorim, do Rio de Janeiro, teve a ajuda de um ou outro, e ele então inventou um pseudônimo, para que ele não tivesse que assinar tudo com o Herculano Pires, né, e trocou lá o pseudônimo. Ele usou uns 2 pseudônimos, pelo menos, para poder escrever os conteúdos da revista. Aliás, eu vou mostrar a revista aqui. Eu tenho o seu exemplar, olha ela aqui, ó. Tá? Isso aqui é o número 1 da revista Educação Espírita, lançada pelo Herculano Pires através da Edicel. Então, eles lançam, os dois, né, o Giannini e ele bancam o lançamento da revista, e sabe o que aconteceu, Orson? Ele foi colocado de lado no movimento espírita. Todo mundo achou que
lançar uma revista espírita de educação era um verdadeiro absurdo. Defender que as instituições espíritas tinham que abraçar as escolas e outras ideias dele, ele perdeu amizades dentro do movimento espírita. E o número 2 da revista, ele só conseguiu lançar 2 anos depois. Só no final de 1972 é que ele consegue lançar o número 2 da revista Educação Espírita. E ele apanhou muito, viu, Orson? Nessa época ele apanhou muito, porque houve uma incompreensão geral das ideias dele sobre a educação, mas ele batalhou, ele lutou, e junto com a Edicel ele conseguiu lançar 6 números da revista Espírita, até que ele não teve mais condição, ele teve que desistir, até porque financeiramente não dava para sustentar. Eles não conseguiram vender a revista. Essa foi a grande verdade, não teve repercussão no movimento espírita. Mas depois que a revista foi encerrada, e logo após a sua desencarnação, a editora Paideia, que é uma editora que foi fundada pelo Herculano Pires, juntou todos os textos que ele publicou na revista e criou um livro que hoje é muito famoso e que todos nós precisamos conhecer. Está aqui a primeira edição, que é o livro Pedagogia Espírita, do nosso Herculano Pires, que reúne, então, os textos que ele publicou na revista Educação Espírita. E só depois, então, que ele já havia desencarnado e foi lançado o Pedagogia Espírita, é que o movimento espírita, então, começou a entender todo o trabalho do Herculano, a sua importância nessa ligação com a educação. Então, o Herculano sempre teve tudo com a educação. Ele sempre foi um educador, formado em filosofia, professor universitário, e trabalhou o tempo todo para conseguir lançar uma escola, um instituto educacional, a revista, enfim, levar o movimento espírita a entender a importância de trabalhar com a educação. Ô Marcos, a gente ouve hoje falar da respeitabilidade de José Herculano Pires e muita gente não imagina, você usou a expressão, ele apanhou muito. Muita gente não imagina as lutas que ele enfrentou, porque, como você também destacou, era um homem à frente de seu tempo, né? Que tinha as ideias lá adiante, o movimento não foi capaz de assimilar essas ideias, foi preciso que o tempo passasse para que as ideias fossem assimiladas, então é realmente um desafio enorme. E você citou aí que ele deixou mais de 80 livros publicados. Todos esses livros foram espíritas, Marcos, ou temos livros específicos fora do ambiente doutrinário também? Temos, claro, boa parte dessas obras como obras espíritas, mas ele também escreveu fora do espiritismo. Por exemplo, a tese de formação dele em filosofia é o livro O Ser e a Serenidade. Não é um livro espírita, porque foi a tese de formação dele, é um livro de filosofia profundíssimo, que não é fácil de você fazer a leitura e a sua compreensão. Ele tem também aquela série, é uma trilogia que começou com o livro Barrabás, são 3 romances, que é Barrabás, Lázaro e Madalena, que não são exatamente espíritas, são livros espiritualistas, em que ele fala da evolução espiritual do ser humano. Eu vou destacar aqui algumas obras dele, porque a bibliografia dele é muito extensa, mas, por exemplo, ele escreveu os livros Revisão do Cristianismo, O Espírito e o Tempo, uma obra fantástica, Agonia das Religiões, Diálogo dos Vivos, Educação para a Morte, Obsessão, o Passe, a Doutrinação, Mediunidade, uma das obras maravilhosas dele, Mergulho sobre a Mediunidade. Aliás, esse livro tem uma história interessante, contada pela esposa dele, a Maria Virgínia, que ela lia sempre os originais para opinar. E que ela disse que ele escreveu o livro
e logo de manhã, antes de sair para trabalhar, ele falou, olha, deixei o livro lá na mesa para você ler. Ok, e ela disse que ela, naquele dia mesmo, leu o livro. Quando ele retornou à noite do trabalho, ele disse, olha, o livro está muito bom, mas é muito difícil, você foi muito técnico, você precisa, né, dar uma melhorada para o público em geral na obra. Ele falou, então tá bom, tudo bem. E ela disse que ele passou a noite na máquina de datilografar, refazendo lá o livro. E no dia seguinte, a mesma história. Ó, deixei o livro lá sobre a mesa, dá uma lida. Aí ela disse que ela leu, e quando ele chegou à noite, disse assim para ele, olha, ficou melhor, mas mesmo assim eu acho que ainda você pode simplificar um pouco mais. Então ela disse que o Herculano olhou para ela e disse, olha, nessa questão de simplificar, eu cheguei no meu limite. Eu não consigo fazer mais simples do que isso, tá? Então o livro vai ficar desse jeito mesmo. Ela falou, porque ele estudava muito, ele tinha muito conhecimento, e às vezes ele tinha dificuldade de fazer, que era para fazer o livro mais para o povão. E ele dizia, olha, o meu jeito de escrever para o povão é esse. Mais do que isso eu não consigo ir. Então vai ficar desse jeito mesmo. Ainda tem o livro O Centro Espírita, outra obra extraordinária. O livro Concepção Existencial de Deus, que é um livro espírita, mas de cunho filosófico. E tem uma coisa que nós temos que lembrar aqui também, que é muito importante. Ele teve, na fase final da vida dele, durante 4 anos, ele teve um programa de rádio. Aliás, ele teve 2 programas de rádio. Primeiro, na Rádio Boa Nova, de Guarulhos, da Fundação Espírita André Luiz, onde ele atuou muito, ele ajudou muito, foi um grande colaborador da Rádio Boa Nova, tanto no jornalismo, quanto também tendo um programa. E depois ele teve um programa na Rádio Mulher, uma emissora da capital paulista, e ele foi convidado pelo diretor da emissora a fazer um programa espírita. Então, durante 4 anos, ele manteve, todas as quintas-feiras, o programa no ar, onde ele respondia perguntas também dos ouvintes. Hoje, através do site da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, então, através do site, nós temos acesso, a partir do programa, se não me engano, a partir do programa 81, 82, eles conseguiram resgatar os áudios. Nós temos acesso gratuito, pode até fazer o download, dos programas do Herculano Pires na Rádio Mulher. Então, teve uma atuação realmente extraordinária, e essa literatura imensa, mais de 80 livros que aí estão conosco. Aliás, esse programa da Rádio Mulher, ele fazia sempre no final um comentário, sempre acerca de uma passagem do Evangelho. Esses comentários foram transcritos e hoje, também em lançamento da editora Paideia, formam um livro. Então, todos têm acesso, então, por escrito, a esses comentários do Herculano sobre o Evangelho. Aliás, Orson, tem uma curiosidade aí, porque quando ele desencarnou, um tempo depois, foi perguntado ao Chico Xavier como estaria o Herculano Pires no mundo espiritual, se ele tinha alguma notícia. E o Chico disse, sim, não, ele já está no trabalho. Ele continua dando as suas aulas de Evangelho, porque era muito ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, embora numa entrevista ele tenha dito que se ele tivesse, ele tinha um livro de cabeceira, e esse livro era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Que coisa bonita ouvir um relato tão rico, tão abrangente sobre essa personalidade ímpar da história do movimento espírita. Ô Marcos, você falou em traduções, falou em livros, você inclusive citou aí o Pedagogia Espírita, daqui a pouco eu quero te perguntar especificamente sobre esse livro, mas antes, Marcos, você falou que ele era um cara que era uma pessoa que tinha uma cultura muito vasta, muito estudioso e escrevia muito também. E a segurança doutrinária reconhecida que Herculano sempre provou pelas suas abordagens sempre muito lúcidas sobre a obra doutrinária de Allan Kardec. Você atribui isso ao fato de ele estudar bastante, ou você atribui isso a uma bagagem anterior, ou a junção de ambas? Como é que você analisa esta profunda segurança doutrinária do professor José Herculano Pires?
Bem, nós vemos no Herculano Pires a junção, né, da bagagem que ele já trouxe, era notório ele, porque já adolescente, lá em Cerqueira, junto com o pai, que o pai gostava muito também de escrever. Então lá ele se uniu ao pai, e jovem, praticamente ainda adolescente, ele já escrevia, tanto crônicas, quanto principalmente poesias. Ele iniciou a sua jornada literária como poeta. E já na juventude, depois em Marília, quando a família muda para lá, ele assume, o pai dele havia fundado um jornal, que era um jornal assim meio político, e quando ele assume o jornal, ele transforma o jornal num jornal literário. Ele lança alguns livros de poesia, recebe elogios da crítica literária paulistana, então ele já trazia isso com ele, né? já estava nele. Agora, ele era um grande estudioso. Segundo a sua esposa e os seus filhos, quando o Herculano não estava escrevendo ou brincando com os filhos, ele estava com um livro na mão. Estava lá lendo, estudando, ele tinha uma biblioteca também imensa. Agora, o Herculano não era fazer citações, ele saía escrevendo. Então, ele não fazia as referências, que era uma crítica que se fazia a ele. Você não põe as referências, você não diz de quem é esse pensamento. Ele saía citando, pura e simplesmente. Então, era um jeito dele de ser e de escrever. Então, ele tinha uma cultura imensa. Então, essa bagagem espiritual já trazida de outras nações, mas o estudo realmente que ele fazia o tempo todo sem parar. Infelizmente, pela época em que ele viveu, nós temos pouquíssimas gravações com ele, quase nada em vídeo, né? Porque naquela época havia uma dificuldade muito grande de se filmar, não é como hoje, que nós temos uma facilidade enorme com o digital, com o celular na mão, nada disso existia à época. Então, nós temos poucos vídeos, pouca coisa mostrando Herculano Pires. Nós temos mais são áudios de gravações feitas com ele em famoso na fita cassete, né, a famosa fita cassete da época, e, inclusive o Jorge Risini, que foi muito amigo dele, fez uma entrevista com ele em áudio, que seria, né, um olhar para o futuro, pedindo ao Herculano Pires que imaginasse como seria daqui a, acho que foi 40 ou 50 anos, né, que o Herculano imaginasse como estaria o mundo e o movimento espírita. É uma entrevista fantástica que também está disponibilizada no site da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires na internet. É uma pena, eu sempre lamento, né, de não ter vídeos com o Herculano Pires, mas pelo menos nós temos áudios e temos as obras escritas por ele. Ô, Marcos, você cutucou a minha curiosidade aí em dois pontos. Bom, ele teve uma influência muito grande do pai, né? O interesse pelo jornal, por escrever. O pai tinha um jornal ainda que de caráter político, quer dizer, desde cedo ele se envolveu com o pai, que também se envolvia com as letras. Isso é marcante na vida de uma criança. Agora, eu queria fazer duas perguntas, você cutucou a minha curiosidade aí. Primeiro, o Herculano nasceu espírita ou o pai ficou espírita depois? Ou ele conheceu o espiritismo depois? E segunda pergunta, sobre esse prognóstico dos próximos 50 anos, na pergunta da entrevista do Risini para Herculano, você tem conhecimento da resposta que ele deu? Pode contar para a gente? Vamos lá, então. Bom, pelo que tudo indica, havia uma ligação, principalmente da mãe. A mãe era espírita, não o pai. Não? E foi através da mãe que ele abraçou o espiritismo. Não sei se na sequência o pai também acabou adentrando a doutrina espírita, mas com certeza foi através da mãe. Ele mesmo já declarava que a mãe já era espírita, conhecia a doutrina espírita e que o introduziu, então ele abraçou. Quanto à resposta do Herculano, porque é toda uma entrevista, né? Não é uma única pergunta, né? O Risini faz toda uma entrevista com ele, e tentando olhar para o futuro nos aspectos sociais, morais, culturais, né, da humanidade e do movimento espírita. Agora, o Herculano tinha aquela visão
da lei do progresso, né, da lei divina do progresso. Então ele afirma, durante toda a entrevista, que ele tinha certeza absoluta da nossa evolução, do nosso melhoramento, e de que, sem dúvida, ele acreditava que o espiritismo iria se expandir cada vez mais, esclarecendo as consciências, e principalmente nessa nossa caminhada de transformação moral. Ele era muito otimista, muito esperançoso, ele jamais parou ou teve qualquer desconfiança quanto à lei do progresso. Mas vale a pena ouvir realmente a entrevista, as palavras dele, essa visão que ele tinha, que ele dizia que era a mundivisão, ou cosmovisão. Aliás, ele inventou várias palavras ao longo da vida dele para falar dessa visão global que ele tinha da vida, que aliás não era dele, né, como ele bem dizia, era do espiritismo. Então vale a pena, sim, ouvir a entrevista do Herculano. Ô Marcos, você citou também que a referência a Chico Xavier dizendo que era o metro que melhor mediu Kardec. Como é que nós podemos expandir essa avaliação trazida por Chico Xavier referente a essa capacidade doutrinária de Herculano de analisar o conteúdo didático de Allan Kardec, sendo ele um professor de filosofia, sendo ele um grande estudioso? Como é que você vê esse encaixe aí de um homem que analisa a obra de outro educador também? Na sua época, muitos consideraram o Herculano Pires como radical nas suas ideias e na defesa de Allan Kardec. Ele foi amiguíssimo do Chico Xavier, acompanhou o Chico, participou do famoso programa Pinga Fogo da TV Tupi, porque o Herculano, na época, em 1971, ele era jornalista dos Diários Associados, ele tinha toda a ligação com a TV Tupi, que também pertencia ao grupo dos associados, né? E ele esteve presente ali no programa, e o Chico sabia muito bem quem era o Herculano, e que a defesa que o Herculano fazia era uma defesa importantíssima, porque nós corremos, ali ao longo das décadas de 1950, 60 e 70, sérios riscos de desvios doutrinários do movimento espírita. Houve, inclusive, uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, feito pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, o tradutor foi o Paulo Alves Godoy, em que o Herculano Pires abriu uma guerra na imprensa espírita contra a tradução, porque, com muita boa intenção, o Godoy adaptou o texto de Kardec à linguagem nossa contemporânea. Mas isso não se faz, porque ao fazer isso, ele modificou o que Kardec escreveu. E você, quando traduz, não pode fazer isso. O que você pode fazer, e o Herculano fazia, era colocar notas de rodapé de esclarecimento sobre determinados assuntos, exemplos utilizados pelo autor, que serviam para a época em que ele escreveu, e que na atualidade você precisa dar assim, uma explicação, para que o leitor entenda melhor aquilo. Mas jamais mudar o texto. Então o Herculano batalhou contra isso. Depois a Federação retirou o livro de circulação, e o Paulo Alves Godoy, com bastante humildade, muita sinceridade, escreveu depois um artigo na imprensa espírita, reconhecendo o erro, e que realmente ele tinha tido uma boa intenção, mas que o Herculano Pires estava com a razão, porque, na verdade, ele tinha adulterado o texto de Kardec. E o nosso Paulo Alves Godoy foi uma pessoa maravilhosa, que deixou aí uma obra também muito bonita. Tá? Então, o Herculano era muito firme na defesa de Kardec. Ele fez parte, por exemplo, isso é uma história muito contada, da bancada julgadora das teses apresentadas aos congressos brasileiros de jornalismo e escritores espíritas. E é uma história que se conta que uma companheira, né, uma senhora, havia apresentado uma tese que eles tinham rejeitado, e com a assinatura do Herculano Pires. Mas ela compareceu ao Congresso, e lá no meio de um debate lá do tema, ela pediu a palavra. A palavra foi passada a ela,
Só que o Herculano Pires estava como coordenador da mesa daquele debate. Ela pegou e descascou em cima, então, lá do Herculano, que a tese dela, ou seja, ela era autora da tal tese que tinha sido rejeitada, que a tese dela não era para ter sido rejeitada, etc, etc, etc. E o Herculano deixou ela falar. Depois, quando ela terminou, o Herculano pegou a palavra e disse assim: minha irmã, eu vou agora lhe explicar por que a sua tese foi rejeitada. Eu sei que estamos saindo do tema, mas cabe aí uma explicação que vai ser importante para todo mundo. A sua tese foi rejeitada porque ela foi considerada não espírita, porque ela foi baseada nos princípios do Rosa Cruz. Mas a minha irmã vai entender que errou, inclusive, nisso, porque a senhora escreve lá na sua tese isso, isso, isso. Acontece que Rosa Cruz não é isso. A história da Rosa Cruz é não sei o que lá. Os seus princípios são assim, assim, assado. Portanto, a sua tese já começou equivocada na raiz. E o espiritismo, aí ele jogou o espiritismo, é isso, 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 assim, contradiz não sei o que. Então dizem que ele deu uma aula e ele mostrou que conhecia perfeitamente Rosa Cruz, esoterismo, teosofia, comparou com o espiritismo. E quando ele terminou, ele perguntou a ela: bem, mas a minha irmã quer retrucar? Tem todo o direito, né? E disse que ela balançou assim a cabeça, foi aceitando. Não, não, tá tudo bem, não tenho nada a falar. Ou seja, a cultura que ele tinha, né? Então ele defendia o espiritismo a partir de Kardec veementemente, para que não acontecesse nenhum tipo de desvio doutrinário. Bonito ouvir uma apreciação dessa, viu, Marcos? A gente se sente seguro ouvindo algo assim de defesa dos princípios doutrinários. O Marcos, agora, especificamente sobre o livro, dentre os 80 livros, O Pedagogia Espírita, você como educador que atua dentro e fora do movimento espírita, na área da educação, entendendo a educação em seu amplo sentido, percebendo o alcance da educação, inclusive atuando em escolas, sem a doutrina espírita, atuando fora do movimento espírita, como é que esta obra ou esta expressão, pedagogia espírita, sai de você, entra em você? Como é que você faz essa conexão entre o trabalho que você já executa, o seu entendimento e a proposta apresentada por Herculano Pires? Bem, Orson, eu sempre admirei o Herculano Pires, todo o trabalho que ele realizou, e quando eu mudei em 77 para o Rio de Janeiro, eu fui um verdadeiro rato de sebo. Eu sempre adorei, né, as livrarias de livros antigos, e foi ali que eu consegui resgatar, porque eu não tinha a coleção comigo, e eu consegui pouco a pouco comprar toda a coleção da revista Educação Espírita, né, os seus 6 volumes. Então eu já estudava a educação através, então, da visão do Herculano Pires, a partir do que ele tinha escrito na revista. Então, quando o livro saiu, eu providenciei imediatamente a compra dele, tanto que mostrei o livro aqui, e eu mostrei a primeira edição do livro Pedagogia Espírita. E mergulhei de imediato na obra, conhecia já os textos através da revista, mas claro que eles enfeixados no livro facilitaram, né, a leitura e o entendimento. E o Herculano sempre teve razão, porque ele tinha a seguinte visão. Para falar de educação espírita, primeiro, você tem que conhecer a filosofia espírita. Esse é o primeiro passo. Porque toda educação, ela provém sempre de uma filosofia, ou seja, de uma visão que você tem do ser, da vida e do mundo. Então é preciso entender essa visão do espiritismo sobre a vida, o mundo e o ser humano. Entendendo isso, toda a filosofia deságua numa pedagogia, ou seja, numa ciência da educação, num estudo sobre a educação e a sua aplicação. Ora, se o Espiritismo é uma filosofia, e isso já calcado por Allan Kardec, é claro que ela tem uma pedagogia. E o Espiritismo olha a vida do ponto de vista da imortalidade.
e assim também o ser humano, e assim o mundo. Imortalidade e lei de evolução. Isso vai para uma pedagogia. E essa pedagogia, para ser aplicada, aí vai para a educação. Então, você tem a filosofia da educação, a pedagogia derivada dessa filosofia e a educação propriamente dita, que é a prática, a aplicação dessa filosofia e dessa pedagogia, que é o estudo, então, da metodologia e assim por diante. Então, ele mostrou que existe, sim, uma filosofia espírita da educação, uma pedagogia espírita e, portanto, uma educação espírita. E que tudo isso está ligado ao Evangelho, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. E como o Espiritismo fala na transformação moral do ser humano para chegar à perfeição, à sua felicidade, ora, não há como você sair do Evangelho, com os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E ele tem um capítulo dedicado a isso, que ele diz que a pedagogia de Jesus é a pedagogia da esperança, porque é uma pedagogia que lança você para o futuro, que diz a você, calma, eu sei que você está sofrendo hoje, eu sei que hoje você está incompreendido, eu sei que você está numa luta íntima para se transformar, mas olhe para o amanhã, porque a vida continua. Olha, Jesus disse que o reino dos céus é dos brandos e pacíficos, é dos justos. Então tenha calma, trabalhe para que o mundo se transforme pouco a pouco dentro disso. Então ele olhava muito por esse prisma. Então o Evangelho de Jesus representa uma pedagogia da esperança. E o Espiritismo representa a pedagogia da imortalidade. Porque quando nós olhamos uma criança, nós estamos vendo e entendemos um ser reencarnado. É um espírito reencarnado. Daí, então, a tese do Espiritismo de trabalhar as ideias inatas e as tendências decaídas. Não é aceito normalmente no meio educacional, já que não se leva em consideração essa imortalidade, a alma. Então, ler o Pedagogia Espírita não é apenas um estudo teórico, porque o Herculano apresentou uma proposta educacional, uma proposta de escolas regidas pela filosofia espírita da educação. Ele tem, dentro do livro, coisas muito práticas para que nós possamos realizar. Então, Pedagogia Espírita é um livro do Herculano Pires que os evangelizadores espíritas da infância e da juventude, professores espíritas, né, espíritas que são professores, enfim, precisam estudar, precisam ler. Aliás, eu convido todo e qualquer educador, seja espírita ou não, a conhecer o livro Pedagogia Espírita, porque vai conhecer a visão que o Espiritismo tem, teórica e prática, da educação. Você pode até não aceitar algumas coisas, mas com certeza vai mergulhar num universo fantástico dessa visão do Espiritismo sobre a vida, o mundo e o ser humano através da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. Olha, meus amigos, que conversa rica que estamos tendo aqui com Marcos de Mário sobre o professor José Herculano Pires, inspirador do movimento que surgiu na própria cidade onde ele nasceu, Avaré, aqui no interior de São Paulo, o movimento Herculano Pires, que realiza anualmente o Encontro Herculano Pires. Então, o Marcos deu uma visão muito geral, assim, bem abrangente da personalidade, das ações, do legado deixado por José Herculano Pires. Nós falamos que ele foi tradutor, foi professor universitário, foi escritor, atuou em livros e jornais. O Marcos, e deste universo de livros deixados pelo professor Herculano Pires, são muitos livros, nós acabamos de comentar sobre um, Pedagogia Espírita. Há algum que você gostaria de destacar em especial, além do Pedagogia Espírita, que você falou tão bem aí do livro, mas há algum que o leitor, o iniciante espírita deveria ler e precisa conhecer? Antes do programa, eu pensei justamente nisso. O Orson vai me perguntar
que livro eu prefiro do Herculano Pires. Ele vai me fazer essa pergunta. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Você Mas, me conhece como ele... entrevistador, você já me conhece há muito tempo, não dá para fugir dessas perguntas. E eu, claro, logo pensei no Pedagogia Espírita, mas como vocês estão assistindo aqui a entrevista, já viram que o Osso final. O Pedagogia você já falou, agora fala de uma outra obra do Herculano. Olha, são muitas, né? Realmente escolher uma das obras do Herculano é difícil, mas eu vou escolher uma aqui, sim. O Espírito e o Tempo. Adoro esse livro. É uma visão extraordinária da história da evolução do ser humano do ponto de vista espiritual. Então, realmente, entre todas as obras do Herculano, além do Pedagogia Espírita, e além de outros, mas eu vou ficar com o Espírito e o Tempo. Ô, Marcos, e nós temos também um livro de bolso de grande profundidade que se chama O Reino. Você gostaria de falar sobre esse livro? Ah, maravilhoso esse livro, muito bonito. Ele faz um resumo, porque é uma história, na verdade, né, para a conquista do reino, né, do reino dos céus, da felicidade. Na verdade, ele conta a história de uma pessoa que chega e descobre que a porta de entrada do reino ficava em cima de uma montanha. E ele olha assim, tudo bem, escalar isso não é problema para mim. Mas ele viu que tinha muita gente ali, malas, mas todo mundo estropiado, arrebentado, tudo meio perdido, jogado. E ele perguntou, o que está acontecendo aqui? O pessoal que está tentando alcançar a porta de entrada lá do reino não consegue e cai. Mas esse pessoal, sinceramente, não sabe fazer escalada. Bom, eu vou subir. Aí as pessoas dizem, olha, tudo bem, mas larga essas malas aí, essa mochila. Não, claro que não. Não posso. Como é que eu vou lá entrar no reino, viver no reino sem as minhas coisas? Larga isso, você não vai conseguir. Eu vou sim. E lá foi ele. Mas só que quando chegou lá no primeiro terço da escalada, cansado, né, ele não conseguiu segurar uma das malas. E uma das malas foi embora. Mas ele continuou a escalada, lá no 2/3 da escalada, super cansado, a segunda mala foi embora. Mas ele estava com a mochila nas costas. E ele então falou, tudo bem, a mochila tem o essencial, então não é problema. E ele com muito esforço foi escalando, e as pessoas caindo, rolando montanha abaixo, né, até que ele chegou junto da porta. Mas super cansado, a mochila pesava 1 tonelada nas suas costas, e ele agarrado a uma pedra lá com as 2 mãos e olhando a porta, bem perto dele. E ele pensou assim, bom, eu estou tão perto, não posso perder a oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, vou respirar profundamente, né, concentrar as minhas energias e vou me segurar com uma mão aqui na pedra, vou me dar um impulso e com a outra mão eu agarro a maçaneta da porta para poder abrir. Aí ele se preparou e foi. Mas quando ele largou a mão e tentou jogar o corpo para frente, a mochila nas suas costas pesou mais, ele foi para trás, não conseguiu agarrar a maçaneta e rolou montanha abaixo. Quando chegou lá embaixo, sem nada, todo machucado, o pessoal se reuniu em torno dele. Nós não falamos para você que era para largar tudo, deixar tudo aqui. Mas como é que eu ia entrar no reino dos céus sem as minhas coisas? Mas é isso que você não entendeu. No reino dos céus não precisa de nada dessas coisas materiais. Então, nesse livrinho, O Reino, ele nos dá essa simbologia. Gente, se você quer encontrar a paz e a felicidade pós-morte, larga as coisas materiais, desapega, só faz o bem. É só isso que precisa para voltar ao mundo espiritual, conquistar o reino dos céus, como anunciava Jesus, com plena consciência, felicidade e paz de espírito. Fiz um resuminho da história, mas vale a pena realmente ler essa obra. O Reino é um livro de bolso muito significativo. Eu, inclusive, mostrei aí na tela, no início, durante sua fala, o livro O Reino, né, que pode ser adquirido na Amazon, inclusive. E aqui também o projeto, a outra referência do Marcos, que é o Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica ao Espiritismo,
José Herculano Pires, que o Marcos citou com bastante ênfase, né? Essas dicas são importantes porque verdadeiramente colaboram, Marcos, para a formação de uma cultura doutrinária avantajada, ampla, de alguém que conhece, sabe o que está falando, né? Marcos, mas olha, talvez tenha alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você acha importante destacar nesta conversa tão rica, tão abrangente sobre essa grande personalidade. Então eu deixo para você aí usar os minutos finais aí para destacar algum ponto que me tenha escapado. Bem, Orson, acho que nós abrangemos de uma forma geral bem o José Herculano Pires, que afinal de contas ele tem uma obra tão vasta, tão importante no jornalismo, na filosofia, como professor, enfim, né? Tradutor das obras de Allan Kardec, radialista, palestrante, nos deixou uma gama imensa de trabalho presente na história do movimento espírita, não apenas paulista, mas brasileiro. O que vale aqui agora, finalizando, é destacar com mais ênfase ainda essa visão filosófica, antropológica, sociológica, multicultural do Herculano Pires, da aplicação do espiritismo, e mostrando sempre a dinâmica que o movimento espírita precisa ter para bem representar a própria doutrina espírita. E, principalmente, esse lado da educação, porque nós ainda devemos, a Herculano Pires, estudá-lo melhor, compreender melhor as suas ideias, que são ideias calcadas sempre no Espiritismo e em Allan Kardec, e entendermos que precisamos, sim, dar um mergulho, caminhar mais no campo da educação espírita, tanto influenciando, né, o meio educacional propriamente dito, como dinamizando as atividades, os trabalhos que realizamos dentro das próprias instituições espíritas voltadas à educação. Então, lembremos sempre que, acima de tudo, José Herculano Pires é um grande educador e que nos deixou um legado relativo à educação espírita que precisamos valorizar, resgatar e colocar em prática. E a minha gratidão a ele, porque é, para mim, um grande orientador do trabalho que realiza. Marcos, enquanto você falava assim, as suas palavras finais, eu procurei a imagem aqui no Google do professor Herculano Pires, até para ficar registrado aqui na gravação, e me deparei aqui de um livro que você citou, né, que é o Centro Espírita, um livro extraordinário de sua lavra, de seu pensamento, e o curso básico de Espiritismo também, né, que é uma obra fenomenal, né? Um comentário rápido sobre as duas obras, Marcos? Há duas obras de excelência. O Centro Espírita, eu até recordei aqui, não havia me lembrado do curso dinâmico de Espiritismo. Recomendo essas duas obras a todo mundo, aquela visão bastante aguçada, profunda do Herculano sobre o Centro Espírita e também o estudarmos o Espiritismo, até porque o Herculano antecedeu o lançamento da campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita. Duas obras muito importantes. Muito bom, Marcos. Marcos, a nossa gratidão a você pela disposição sempre presente, esta rica entrevista que fica disponível para o grande público, para fazermos justiça de gratidão a um grande nome da história do Espiritismo. Muito obrigado, Marcos, por esta oportunidade. Suas despedidas aí ao público. Muito obrigado, Orson. A todos, meu abraço, com muita fraternidade, desejo paz a todos os corações e que, na medida do possível, então, mergulhemos todos aí para conhecer José Herculano Pires. Um grande abraço. Até mais a vocês. Realmente, uma entrevista preciosa. Ela estava inédita, reservada especificamente para este dia, na edição do EAC.
Então, meus amigos, amanhã prossegue o EAC com Batuíra. Um grande abraço a todos vocês. É sempre bom relembrar nosso grande pioneiro, esse nosso herói gigante, rasgou o solo primeiro, com fibra de bandeirante, abriu na mata clareira, plantando a luz da verdade, esta terra hospitaleira.